Pedro era apóstolo ou presbítero? Muita gente tem me feito essa pergunta porque o próprio Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 1, ele afirma ser presbítero. Só que na mesma epístola, no capítulo 1, versículo 1, ele afirma ser apóstolo. Meu Deus, como decifrar o significado dessas palavras e entender toda essa confusão? Me acompanhe nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Meu nome é Natanael Solis e você está no canal Universidade do Reino. Muito bem, vamos à lousa e vamos ver e entender o que está sendo falado aqui pelos próprios apóstolos que escreveram a doutrina. Temos aí afirmações gloriosas do próprio Pedro, do próprio Paulo, que nos ensinam para entendermos o que é realmente o ministério. Nós temos, em primeiro lugar, dons ministeriais, e essa é a nossa base. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz claramente que ele designou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 dons do ministério. Os ministros do Senhor são esses 5. Há quem queira refutar, mas não adianta. A igreja funciona com esses dons ministeriais, tá bom? O problema é que muita gente segue uma ordem que às vezes isso causa confusão. Por quê? Porque pensam que o ministério é uma ascensão que vai subindo de cargo. Isso realmente não tem provação ou comprovação bíblica. Vou dar um exemplo aqui. Como é o costume, gente? Como é o costume da maioria de muitas igrejas? Vou colocar aqui, em primeiro lugar, uma escada de ascensão. Então, essa escada de ascensão, às vezes, não condiz com o que a palavra de Deus ensina. Em primeiro lugar, vem um cooperador. Cooperador. Quando o cidadão se demonstra interessado pela obra, é colocado para cooperador. Normalmente, é alguém que vai estar ali à mercê de qualquer trabalho, serviço, enfim, é um iniciante, é um cooperador. Depois, se ele se dedica, ele é nomeado diácono. Diácono. Não estou dizendo que essa ascensão é o correto, é o costume de muitas igrejas aqui no Brasil. Porém, não é necessariamente aquilo que a Bíblia ensina, gente, porque essa ascensão não tem confirmação, não tem essa organização na ortodoxia doutrinária. Diácono, depois, se ele for um bom diácono, 3, ele sobe, ascendeu a presbítero. Presbítero, como se presbítero fosse realmente uma unção ministerial. Isso não tem prova bíblica também. Essa palavra existe, já vou explicá-la. Existe no contexto da Sagrada Escritura. 4, depois de presbítero, vem pastor. É aí que muitos dizem. Você pergunta para um presbítero, aquele que foi ungido ou separado a presbítero, você é pastor? Não, ainda sou presbítero. Eu já vi muito isso. Ainda sou, como assim ainda sou presbítero? Porque um dia deixarei de ser presbítero e passarei a ser pastor. Gente, por favor, vamos entender a palavra do Senhor, porque isso aqui, essa escada aqui, repito, não é uma organização segundo as Escrituras. Depois que é pastor, ele já não quer ser mais pastor, agora quer ascender, ele vai para apóstolo. Meu Deus, apóstolo, né? E aí todo pastor sonha com subir o grau para ser apóstolo. E vemos o apóstolo como se fosse o maioral que manda num monte de pastores, porque ele é o maioral. Isso não tem prova bíblica também. Depois de apóstolo vai ser o quê, meu Deus? Semideus, arcanjo, não sei. Mas olha, estou ironizando aqui porque essa escada de ascensão aqui, ela não tem base bíblica. Ou ser um apóstolo, um dia foi um cooperador, depois passou a diácono, e muitos exigem que ele tenha passado por tudo isso. Mas, querido, nós temos 5 dons ministeriais. Vou apagar isso aqui porque isso, repito, não é o padrão que a Bíblia ensina doutrinariamente. Tá bom? Olha só, preste atenção. Temos nós em Efésios,
capítulo 4, versículo 11. Você pode ver no 7 também que Paulo diz claramente que o próprio Jesus desceu à profundeza da terra e subiu e deu dons aos homens. Que dons, são esses? São os dons ministeriais. No versículo 11 ele diz que poderia começar de qualquer ordem. Apóstolos, apóstolos, vou colocar a ordem que ele colocou, mas não quer dizer que um é maior do que o outro. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais. Você pode refutar, mas está na Bíblia. Sinto muito, está na palavra de Deus. Dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá bom? Inclusive, evangelistas, em algumas denominações, o cidadão é presbítero, depois vai para evangelista, depois evangelista é um quase pastor e vai para o pastor. Isso também não tem base bíblica, porque você pode exercer todos estes dons ministeriais. Vou citar o próprio Paulo. Paulo era um apóstolo, Paulo era profeta. Você pode ver quantas vezes é usado com autoridade profética, certo? Ele era evangelista, o dom de evangelista estava nele. Meu Deus, andou em tantos lugares e bateu o recorde perante os demais apóstolos, indo para evangelizar os gentios. Ninguém pode refutar que Paulo era um evangelista. Só que ele também era pastor. Ele pastoreava a grei do Senhor. Ele mesmo se apresenta como alguém que pastoreava a grei do Senhor. O próprio Paulo também era mestre, era doutor, era conhecedor, ao ponto de nós termos epístolas preciosíssimas, preciosas da doutrina. As cartas paulinas são a base da nossa doutrina praticamente. Ele era um mestre. Paulo exercia esses 5 dons? Claro que sim. Claro que sim. E eu conheço gente que ele é um apóstolo, é missionário, porque, repito, esse apóstolo não é essa visão de apóstolo que se tem hoje em dia. Por favor, essa visão errada de apóstolo, que ele é um maioral, que agora está em status, está vamos falar, em evidência, ele esbanja riqueza e anda de avião. Esse tipo de visão apostólica, desculpe, é maligna. Não tem outra palavra, é maligna, tá? Um apóstolo é o famoso missionário. Já vou falar dos apóstolos. É o famoso missionário. É o que sai para fazer missão, o que deixou a sua igreja local e foi. Digo fui porque eu tive que deixar minha pátria e fazer a obra missionária. É aquele que atravessa fronteiras, aquele que abre igrejas. Esse é um apóstolo, é um missionário. Só que a palavra missionário aceita por muitos, a maioria das igrejas aceitam o título missionário. Só que esse título missionário não está no contexto sagrado, ou no texto sagrado, texto e contexto sagrado. Mas existe a palavra apóstolo. Não, apóstolo não existem mais, já vou falar sobre isso. Mas não é o tema agora. E refutam, não existem ainda apóstolos. E são homens ungidos que fazem a obra para sair. A igreja é apostólica. Só que eu conheço homens que são missionários já, como falei, apóstolo, que têm o dom profético, são profetas de Deus. Também esse profeta não é esse status de hoje em dia, cargo de profeta e sai revelando a vida dos outros. Não é isso, gente. Como também pode ser um evangelista, pode ser um pastor e pode ser um ensinador da palavra de Deus. O próprio Pedro está falando que ele era apóstolo, em 1 Pedro 1, ele diz que ele é apóstolo, depois ele diz que é presbítero. Aí surge a pergunta, o que é presbítero? Onde se encaixam os presbíteros aqui? Em primeiro lugar, presbítero não é em si um dom ministerial, mas presbítero é um título. Então por isso não podemos ungir alguém a presbítero, não. Quando a Bíblia se refere aos presbíteros, se refere a um título, porque a palavra presbítero, vou colocar aqui, presbítero, significa ancião. Mas ancião não significa exatamente que seria um velhinho, porque para ser presbítero tem que ser velhinho, não tem nada a ver. Ancião era alguém experiente, alguém que logicamente tinha uma habilidade nesse sentido. Ou seja, quem são os presbíteros? Os anciãos. E quem são os anciãos, os presbíteros? São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando, escute bem, se apresenta a palavra presbítero, está se apresentando
essa estrutura de homens que eram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E todos esses cuidavam da igreja do Senhor, cuidavam de vidas, indo, fazendo a obra, trazendo a revelação profética, entendendo qual era a ação profética sobre a igreja. E nós acreditamos na ação profética. A igreja sem ação profética, a manifestação profética, ela morre. Tome cuidado, porque ela é movida pela revelação da palavra e, ao mesmo tempo, a vontade e a realidade de Deus para o local, para o tempo. Por exemplo, temos avivamentos que já existiram na igreja no início do século, nos outros séculos. Esses avivamentos já passaram essas ações proféticas sobre um lugar. Passou, agora há um novo mover para a igreja atual. É a mesma igreja, é o mesmo Espírito, é o mesmo poder? Claro que sim, porém se manifesta de maneira diferente, com uma revelação diferente, profética. É por isso que a unção profética está na igreja. Há evangelistas? Por favor, claro que sim. Pastores cuidam especificamente, tete a tete, do rebanho do Senhor. E mestres. Então, estes todos, não somente porque alguém diz, não, presbíteros são os pastores só. Não, são os apóstolos, são os profetas, são os evangelistas e são os próprios mestres. Todos estes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes são os anciãos que têm o peso do ministério. Esses são os presbíteros que têm a ação sobrenatural do Espírito e capacitação pela autoridade do ministério. Para quê? Para cuidar da igreja, ensinando a igreja, para pastorear e cuidar da igreja, para evangelizar e propagar a igreja, para trazer a revelação e ao mesmo tempo para cumprir o ID. Porque uma igreja apostólica é uma igreja que se move. Por que não acreditam mais na visão apostólica? Porque a igreja se acomodou a uma redoma. Você pode ver igrejas sociais que se acomodaram e não investem mais na obra missionária, que seria a obra apostólica. Tem gente que não quer saber o que está acontecendo além da nossa fronteira e só vive na sua redoma de bênção, de riqueza, de comodismo. Os 3 S's, sentado, salvo e satisfeito e glória a Deus, esperando a vinda de Cristo. Amados, isso não é bíblico. Não é bíblico. Então nós precisamos trabalhar nessa visão clara. Quando se fala em presbítero, se fala destes 5 dons ministeriais. Também é usada a palavra episcopos, episcopos, que seria bispo, ou bispos. E eu posso me atrever a dizer, você pode me refutar, mas olha, Tito, a carta de Paulo a Tito fala de uma forma clara isso aqui, porque isso aqui, presbítero e episcopos, são sinônimos, são sinônimos. O presbítero seria um ancião. Um episcopo, para quem não sabe, era um magistrado. Ou seja, a palavra episcopo não é necessariamente eclesiástica. Preste atenção. A palavra bispo não é necessariamente eclesiástica. Episcopos é o bispo em português, mas não é necessariamente eclesiástica. Você sabia que havia magistrados que eram do episcopado da Grécia? Eram administradores coloniais. Você sabia disso? Eram gente sábia, conhecedora, entendedora, que era colocada como magistrado, e era o episcopado da Grécia, o episcopado até de Roma, que saíam e administravam. Era simplesmente isso. Então, episcopos, bispo, está faltando o i aqui, bispo, estou falando em inglês, bishop, bispos, os bispos, certo? Então, os bispos eram magistrados. E esse termo, que era em grego e em latim depois, também é adotado para a igreja. O próprio Paulo usa esse termo, como era um grande conhecedor de culturas, de idioma. Paulo esse toma de magistrado, bispo, repito que não necessariamente era da igreja, ele diz os administradores, episcopos, os bispos. Então esse administrador, quem eram os administradores? Paulo observava os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres, como os administradores da igreja. Claro, quem tem
a visão apostólica, profética, evangelística, do pastoreio, do ensino, é um administrador. Como falei, uma pessoa pode exercer todos, como também uma pessoa somente pode ser um pastor. Assim como alguém somente, talvez ele não seja um apóstolo que sai, mas será um mestre precioso para ensinar a igreja. Como alguém talvez seja um evangelista, mas talvez às vezes não conhece de uma forma profunda as escrituras para ser um mestre. Então, isso vai variar, mas esses 5 dons ministeriais são os presbíteros e são os bispos, só que aqui são termos diferentes. Anciões ou anciãos, presbíteros, ou magistrados, que são os bispos. Leia em Tito, olha o que está escrito em Tito. Paulo escreveu a Tito e ele fala claramente aqui. E você percebe que ele não faz diferença. Eu vou anotar aqui. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, vou anotar aqui. Tito 1. Vou ler aqui no versículo 5. Vou ler o 5 até... Tem aqui o 7. Pronto, achei. Leia do 5 até o 7. Ele diz aqui: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis, ou seja, colocou para constituir presbítero. Constituir o quê? Presbíteros. A constituição de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, logicamente era pelo Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, você vai ter que ter essa habilidade para ver onde há essa ação do Espírito para que estivesse se manifestando a ação do Espírito através desses dons espirituais, desses dons ministeriais. E, logicamente, Deus, através de gentios, até começa a levantar pastores, levantar mestres, levantar apóstolos. Você vê o próprio Apolo, um nome grego, não era judeu. E era tão erudito, era tão conhecedor, que ao ponto dos coríntios já queriam dizer, não, agora somos de Apolo, não somos mais de Paulo. Gente, logicamente já provei que isso era uma carnalidade, começar a andar seguindo alguém com um nome e andar como sectarista, dividindo a igreja. Então, vamos ver homens usadíssimos pela autoridade do dom ministerial, que não eram necessariamente os judeus que se converteram e que andaram com Yeshua. Ou seja, vamos ver gente já de fora e vão passando os anos, ano 100, ano 200, e vai cada vez mais surgindo uma ala de presbíteros, de anciãos, de bispos, administradores, que vão se tornar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguém me refuta e diz assim, mas espera aí, apóstolo não existe mais. Alguém já me disse, você se autodenomina apóstolo? Não, eu sou missionário. Igual, segundo as escrituras, apóstolo, porque apostolado significa o id. Eu confesso que eu tenho saí da minha terra, tenho ido para muitos lugares, temos feito a obra, desde as favelas até a África, estamos fazendo a obra missionária pela virtude da obra do Senhor. Agora, esse é o apostolado e acabou. Então, queridos, há apóstolos. Alguém me diz, não, somente os 12 eram apóstolos e acabou, terminou. Não, esses são os 12 apóstolos que ele chamou, é a base apostólica, com certeza, é a base apostólica. Porém, apóstolos, o próprio livro de Atos confirma isso. Você pode ver no capítulo 13 de Atos que o Espírito Santo separa um apóstolo que não andava com Jesus. Olha só, diz aqui no capítulo 13, Atos 13, sempre mostro essa passagem. No versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, quem falou? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai separar um apóstolo. Separai-me, aliás, 2 apóstolos, e separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Que obra? A obra apostólica, a obra missionária. E diz que, jejuando e orando, impondo as mãos, como falei, a imposição de mãos era a ação da igreja naquele tempo, não era derramar azeite, embora o costume de derramar azeite não vai prevaricar nem mudar a essência, tá bom? Mas o certo é impor as mãos. Se quer derramar azeite, derrame azeite, não há problema. Mas esse era um costume do passado, usado para reis, para sacerdotes, para profetas, tá bom? Então, puseram as mãos
e os despediram, os enviaram porque eram apóstolos. Só que agora você vai ver em Atos 14, é isso mesmo? Em Atos 14 você vai ver que categoricamente está nomeado, 14:14, diz que os apóstolos, aí você se pergunta, eles foram separados, foram ali ministrados pelo Espírito, separados para a obra, mas qual obra? Apostólica. Atos 14:14 diz, porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Saulo. Então Barnabé era apóstolo? Sim, era, e não era dos 12. Então pronto, temos aí alguém já separado pelo Espírito que é Barnabé, era apóstolo. O próprio Tiago, irmão de Jesus, nunca foi apóstolo. Temos Tiago, filho de Alfeu, e o Tiago, filho de Zebedeu. Você pode ver que o Tiago era irmão de João. E não tem aí Tiago, irmão de Jesus. Depois o irmão de Jesus, que era Tiago, também se converte, e você vai ver em Atos, no primeiro concílio, que o apóstolo Tiago está na frente ali da igreja, ou pelo menos está na frente do concílio. Como é que pode haver um apóstolo Tiago? E o próprio Paulo diz, não vi nenhum apóstolo a não ser o apóstolo Tiago, irmão do Senhor. Se Tiago era irmão de Jesus e ele não andou com Jesus, como podia ser apóstolo? Então, essa obra cresce e continua o Senhor separando missionários. Agora, esse é o problema. Por que você aceita, você que refuta a palavra apóstolo, aceita a palavra missionário se não está na Bíblia e detesta a palavra apóstolo? Não, a palavra correta do missionário é apóstolo. Eu acredito nessa visão apostólica. O problema é que muita gente seguia por esses apóstolos de grife. Cuidado, isso aí não tem nada a ver. Como também há pastores de grife, há evangelistas, há profetas de grife. Não seguir por essa turma, seguir pelo que a Bíblia diz. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são os presbíteros. Voltando a Tito, não posso pular, eu tenho muita informação aqui, mas olha que diz em Tito, Paulo está falando, eu anotei aqui Tito, está aí, 5 ou 7, olha só, diz, que constituísseis presbíteros, está falando de presbíteros, gente, o contexto é presbíteros, diz. E diz aqui, é necessário que eles serem irrepreensíveis, no versículo 6, marido de uma só mulher que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável. Por que é indispensável? Porque é indispensável que o bispo, porque ele muda de bispo se ele está falando de presbítero? Veja no versículo 7 de primeiro capítulo de Tito. Ele está falando de presbítero e ele fala assim, por quê? Porque os presbíteros, então temos um sinônimo, presbíteros e bispo. Leia Tito, por favor, e você vai compreender o que eu estou falando. Então, presbítero e bispo. Você vai constituir, Deus vai levantar, Deus vai operar e vai levantar a constituição dessa ordem de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, os presbíteros, diz em título 1:5. Por quê? Tem que haver esse perfil, porque é necessário que os bispos sejam assim. Ou seja, é um sinônimo. Então, esses dois títulos não são especificamente um dom ministerial. Tá? Porque, inclusive, como falei, episcopos era até um magistrado da Grécia que estava ali administrando. Então, todos esses são administradores, tanto na profecia, no apostolado, no evangelismo, no pastoreio, no ensino. Ai, meu Deus, que confusão é essa? Pois é, tem muita gente que às vezes se apega a cargos, se apega a títulos e não consegue entender que há uma ordem estrutural para os dons ministeriais. Você vai ver muitas passagens que vão falar sobre presbíteros. Se você pode procurar aí, eu vou nomear aqui. Temos, por exemplo, quando fala de presbítero, 1 Timóteo 5,17, Paulo está falando de presbíteros e se referindo também aos que presidem, aos que administram. Quando em 1 Timóteo 3:1-2, depois a Aline vai anotar tudo isso no PDF, que já acabou meu tempo aqui. Paulo fala, se alguém deseja episcopado, aí está se referindo também à ação, se alguém deseja episcopado, ou seja, quando Paulo está dizendo que será marido de uma só mulher, que ser irrepreensível só para os bispos, não, é para todos
os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, quando diz, se alguém deseja episcopado, ele está dizendo, se alguém aspira a isto aqui. Porque alguém pode aspirar e Deus pode usá-lo. Alguém pode desejar ser um missionário, ser um apóstolo. Deseja isso, maravilha, mas convém que sua vida seja assim. De repente você quer ter a revelação profética, e Paulo fala abertamente em Coríntios, ele fala claramente, busquem o dom de profecia. Busca, então, o dom de profecia se busca. Quantas vezes eu passei oração em jejuns, procurando a profecia, procurando a revelação, e Deus se revelou à minha vida. Você deseja evangelizar? Que lindo, maravilha. Você deseja pastorear e cuidar do rebanho? Tem um desejo disso? Maravilha. Você gostaria de ensinar a palavra do Senhor? Maravilha, mas convém que o episcopado, se alguém deseja episcopado, será dessa forma. E ao mesmo tempo presbítero. Você vai ver também em Atos 20, 28, fala de bispos, associado também com Atos 20, 17. Compare Atos 20, 17 com Atos 20, 28. É a mesma essência, presbítero e bispo, episcopado, porque são todos estes homens que têm o episcopado e que têm o presbitério. Então esquece esse negócio de que presbítero um dia vai ser pastor. Não. É chamado de presbítero porque ele já é pastor. O presbítero ele já é um apóstolo, já é um missionário. O presbítero ele já é um profeta. Todos estes serão presbíteros e serão bispos, episcopos, os que administram a grei do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e nos faça crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Um abraço.